Nunca imaginei que teria que bater na porta da casa da minha própria mãe com uma mala surrada em uma mão e segurando meus 2 filhos com a outra. O envelope de demissão ainda parecia queimar dentro da minha bolsa. Corte de pessoal, eles disseram. Nada pessoal, garantiram. Mas a dor e a humilhação eram extremamente pessoais quando você é uma viúva de 34 anos, com 2 filhos pequenos para alimentar e sem lugar para morar. Curta, se inscreva e comente o nome da sua cidade para mais relatos reais como esse. A chuva fina que caía naquela tarde cinzenta de outono parecia espelhar perfeitamente meu estado de espírito. 3 semanas procurando um novo emprego. 3 semanas dormindo no sofá apertado de uma amiga que gentilmente não me expulsou ainda, mas cujos olhares começavam a denunciar o incômodo da situação prolongada. Meu último recurso era pedir ajuda à minha mãe, algo que havia evitado até o último momento, conhecendo bem o tipo de recepção que provavelmente teríamos. Quando finalmente pressionei a campainha da casa onde cresci, senti um nó se formar na minha garganta. A última vez que estive ali foi no Natal, 5 meses atrás, quando minha mãe passou a noite inteira fazendo comentários sobre como eu deveria ter me casado com um homem de verdade e não com um simples motorista de ônibus, que nem conseguiu viver tempo suficiente para sustentar a família. O som dos passos familiares se aproximando da porta me trouxe de volta ao presente. Miguel, meu filho de 7 anos, apertou minha mão mais forte, enquanto Sofia, de 5, se escondia parcialmente atrás das minhas pernas. A porta se abriu e lá estava ela. Dona Regina, 63 anos, cabelos tingidos de castanho, roupas impecavelmente passadas e aquela expressão de desaprovação permanente que eu conhecia tão bem. Só precisamos de um lugar temporário, até eu conseguir outro emprego, expliquei rapidamente, enquanto observava o rosto da minha mãe se contorcer em uma expressão que misturava desprezo e irritação. Meus filhos se escondiam ainda mais atrás das minhas pernas, sentindo instintivamente a hostilidade que emanava da avó que mal conheciam. Aqui não é abrigo para fracassados, Cristina. Ela respondeu secamente, enquanto seus olhos percorriam nossas malas como se contivessem alguma doença contagiosa. Sempre soube que esse seu casamento apressado com aquele motorista não ia dar em nada. E agora olha, viúva e desempregada. Um desastre completo. Engoli o nó que se formou na minha garganta. Não mencionaria que Roberto havia morrido, tentando desviar o ônibus escolar que dirigia de um grupo de crianças, sendo considerado um herói local. Minha mãe nunca se importou com os detalhes, apenas com as aparências. Vou ajudar nas despesas, prometi, tentando manter a dignidade. Só preciso de um teto, um lugar para dormirmos enquanto me reorganizo. Posso limpar a casa, cozinhar, fazer o que for necessário. Ela deu um suspiro dramático, como se estivesse prestes a fazer o maior sacrifício do mundo, e olhou para o céu nublado. Se você ficar na rua com essas crianças, vão me culpar. Os vizinhos vão comentar. A igreja vai comentar. Seus olhos voltaram para mim, frios como sempre. Vocês podem ficar no quartinho dos fundos. O quartinho dos fundos era como ela chamava o que, na verdade, era um depósito improvisado nos fundos da casa. Um cômodo abafado onde guardava tralhas velhas, caixas empoeiradas e móveis quebrados. Enquanto a seguíamos pelo corredor impecavelmente limpo da casa, notei as fotografias nas paredes, todas do meu irmão, Marcelo, em diferentes fases da vida. Nenhuma minha. Quando ela abriu a porta do quartinho, o cheiro de mofo quase me fez recuar. Teias de aranha decoravam os cantos do teto e uma fina camada de poeira cobria o chão de cimento áspero. A única mobília era uma cadeira de madeira com o assento rasgado. Não tem cama? Perguntei, sentindo meu coração afundar. Minha mãe deu de ombros. Usem os cobertores que trouxeram. Não tenho colchões sobrando. Enquanto isso, a poucos metros daquele cubículo infernal, ficava o quarto de hóspedes com cama de casal, ar-condicionado e banheiro privativo, ocupado pelo meu irmão mais velho, Marcelo, de 38 anos, desempregado crônico que morava com minha mãe há 3 anos, desde que foi demitido de seu último emprego. E o banheiro? Perguntei, tentando conter as lágrimas que ameaçavam escapar. Tem uma pia ali no canto.
Ela apontou para uma velha pia manchada com torneira gotejante. Para o resto, usem o lavabo da área de serviço quando ninguém estiver usando. Ela consultou o relógio. Tenho meu programa favorito para assistir. Instalem-se e tentem não fazer barulho. Marcelo está jogando online com os amigos dele e precisa de concentração. Naquele momento, como se invocado pela menção do seu nome, meu irmão apareceu no corredor, uma lata de cerveja na mão e vestindo apenas uma bermuda desgastada. Aos 38 anos, Marcelo ainda mantinha a mesma expressão entediada e ligeiramente debochada que tinha aos 18. Então a protetora dos fracos e oprimidos voltou para casa? Ele comentou, rindo da própria piada. Cadê o marido herói? Ah, é mesmo. Virou purê debaixo daquele ônibus. A dor aguda que senti ao ouvir aquelas palavras foi instantaneamente substituída por uma fúria protetora quando vi o rosto de Miguel se contrair em sofrimento. Meu filho idolatrava o pai. Guardava recortes de jornal que falavam sobre como Roberto havia salvado vidas ao desviar o ônibus escolar desgovernado para longe das crianças, mesmo sabendo que isso significaria sua própria morte. Não fale assim na frente dos meus filhos, disse entre dentes, tentando manter a compostura. Ah, desculpa. Esqueci que as crianças não sabem que o papai virou panqueca. Ele riu novamente, bebendo um gole de cerveja. Minha mãe deu um tapinha no braço dele, mas estava rindo. Marcelo, comportamento. Temos crianças na casa. Mas o tom era de indulgência afetuosa, o mesmo que sempre usou com ele, não importa quão grosseira ou inadequada fosse sua atitude. Enfim, ela continuou, já se afastando. O jantar é às 7, mas como não esperava visitas, não sei se vai ter comida para todos. Talvez vocês possam comer antes ou depois. E lembrem-se, não quero bagunça na minha casa. Assim que eles saíram, fechei a porta e desabei silenciosamente contra a parede, as lágrimas finalmente vencendo. Miguel, sempre tão sensível e observador, se aproximou e apoiou sua pequena mão no meu rosto. Está tudo bem, mamãe. É como acampar. Vai ser divertido, disse ele com uma sabedoria que partia meu coração. Sofia, mais assertiva mesmo aos 5 anos, franziu o senho. Por que a vovó não gosta da gente, mamãe? Como explicar a uma criança que algumas pessoas simplesmente não sabem amar? Como dizer que a mulher que deveria ser nosso porto seguro nos tratava como intrusos indesejados? Às vezes as pessoas têm dificuldade de mostrar seus sentimentos, querida. Menti, enquanto começava a limpar um espaço no chão para estender os cobertores. Vamos fazer o melhor com o que temos, ok? Aquela primeira noite foi um estudo sobre humilhação. Dormimos os 3 apertados no chão duro e frio, dividindo os poucos cobertores que havíamos trazido. O barulho dos videogames de Marcelo e suas risadas ao telefone com amigos ecoavam pela casa até tarde da noite. E quando Sofia precisou ir ao banheiro de madrugada, encontramos a porta do lavabo trancada, para evitar que façam bagunça durante a noite, explicou minha mãe na manhã seguinte, como se estivesse falando de animais descontrolados, não de seus próprios netos. As próximas semanas foram um exercício de humilhação diária. Todas as manhãs, saía cedo para procurar emprego, deixando as crianças com uma vizinha que gentilmente se ofereceu para cuidar delas enquanto eu batia de porta em porta. Todas as noites, voltava exausta para encontrar meus filhos sentados no degrau da área de serviço, não sendo bem-vindos na sala onde minha mãe e meu irmão assistiam televisão. O contraste no tratamento entre nós e meu irmão era gritante. Enquanto dormíamos no chão duro, Marcelo tinha um quarto confortável. Enquanto comíamos as sobras ou o que eu conseguia comprar com o pouco dinheiro que me restava, minha mãe preparava pratos elaborados para o seu menino. Enquanto eu lavava nossas roupas à mão para economizar, minha mãe insistia em mandar as camisas de Marcelo para a lavanderia, porque ele precisa estar apresentável para entrevistas de emprego. Entrevistas que nunca pareciam acontecer, já que ele passava os dias jogando videogame no quarto. Por que a vovó trata o tio Marcelo tão diferente da gente? Perguntou Miguel uma noite, enquanto nos apertávamos nos cobertores no chão frio. Algumas pessoas têm favoritos, filho. Respondi baixinho, sentindo uma mistura de raiva e tristeza me consumir. Não é justo,
mas é a realidade. Quando eu crescer, vou ter uma casa grande onde todo mundo vai ser tratado igual, declarou Sofia com convicção infantil, fazendo meus olhos se encherem de lágrimas novamente. A situação piorou quando comecei a contribuir com as despesas da casa, conforme havia prometido. Consegui um emprego temporário como caixa de supermercado, muito abaixo da minha qualificação como analista administrativa, mas era o que estava disponível. No primeiro pagamento, entreguei à minha mãe uma parte significativa para ajudar nas contas. Só isso? Ela perguntou, olhando com desdém para o dinheiro. Vocês são 3 pessoas a mais usando água, luz e comida. É quase metade do meu salário, mãe. Expliquei, exausta após um turno de 10 horas em pé. Preciso guardar um pouco para comprar material escolar para as crianças e remédios para a tosse de Sofia. Bom, espero que consigam um emprego decente logo. Não pretendo sustentar vocês por muito tempo. A ironia de sua reclamação não passou despercebida. Marcelo não contribuía com 1 centavo há anos, e minha mãe nunca reclamou. Na verdade, ela continuava dando dinheiro a ele para gasolina. Ele nem tinha carro, e roupas novas para entrevistas, que sempre pareciam se transformar em jogos novos para o PlayStation. O ponto mais baixo veio quando Sofia adoeceu com uma febre alta. Pedi para usar o quarto de hóspedes apenas por 1 noite, para que minha filha pudesse descansar em uma cama de verdade. Nem pensar, respondeu minha mãe friamente. Marcelo precisa do espaço dele. Além disso, não quero contaminação no quarto limpo. Mas é sua neta, mãe. Ela está com 39 de febre. Eu avisei que o quartinho não era adequado para crianças. Você insistiu em vir para cá. São suas escolhas, Cristina. Agora lide com as consequências. Naquela noite, sentada no chão sujo, segurando minha filha febril contra meu peito enquanto ela tossia e tremia, algo se quebrou dentro de mim. Não era apenas dor ou raiva, era uma determinação feroz. Alguma coisa precisava mudar, e eu faria o que fosse necessário para tirar meus filhos daquela situação. Em uma tarde particularmente sufocante, enquanto limpava o quartinho para tentar reduzir a poeira que piorava a tosse de Sofia, comecei a reorganizar algumas caixas velhas para ganhar mais espaço. Foi quando notei uma caixa de madeira meio escondida embaixo de uma pilha de revistas amareladas. Algo sobre ela chamou minha atenção. Parecia fora de lugar entre as outras tralhas, como se tivesse sido deliberadamente ocultada. Movida pela curiosidade, abri a caixa. Dentro, encontrei envelopes amarelados pelo tempo, fotografias antigas e documentos com timbre oficial. Sentei-me no chão empoeirado e comecei a ler, sem saber que aquelas páginas mudariam completamente o curso da minha vida. A primeira carta, datada de 29 anos atrás, era endereçada à minha querida irmã Regina. Regina, o nome da minha mãe. A carta estava assinada por sua irmã Beatriz. Querida Regina, sei que estou pedindo muito ao deixar minha Cristina aos seus cuidados enquanto Carlos e eu resolvemos esta situação complicada. As ameaças são reais, e não podemos arriscar a segurança da nossa filha enquanto lidamos com este processo contra os sócios da empresa. O advogado garante que em poucos meses tudo estará resolvido e poderemos buscar nossa menina. Por favor, cuide dela como se fosse sua. Estamos transferindo uma quantia mensal para sua conta para cobrir todas as despesas. Cristina é nossa vida inteira, e só confiamos a você para guardá-la enquanto não podemos protegê-la pessoalmente. Com amor, sua irmã Beatriz. Minha mente tentava processar o que estava lendo. Beatriz? Eu tinha uma vaga lembrança de ouvir esse nome quando criança, como uma tia distante que havia falecido. Mas a carta claramente se referia a ela como minha. Mãe! Com o coração acelerado, continuei a examinar os documentos. Encontrei minha certidão de nascimento original, não a que sempre vi, onde Regina constava como mãe, mas uma onde claramente se lia: Mãe, Beatriz Almeida Santos, pai, Carlos Eduardo Santos. As próximas cartas contavam uma história que me deixou atordoada. Meus verdadeiros pais, Beatriz e Carlos, eram empresários bem-sucedidos que enfrentavam ameaças após descobrirem um esquema de fraude envolvendo seus sócios. Temendo por minha segurança,
me deixaram temporariamente com Regina, irmã de minha mãe, enquanto resolviam a situação legal. Mas eles nunca voltaram para me buscar. Em um documento oficial da polícia, encontrei a razão. Beatriz e Carlos Santos haviam morrido em um acidente de helicóptero quando eu tinha apenas 5 anos de idade, durante uma viagem a negócios. O relatório mencionava suspeitas de sabotagem, embora nada pudesse ser provado. O que me deixou verdadeiramente atônita foram os documentos financeiros. Meus pais haviam deixado uma herança substancial em meu nome, propriedades, investimentos e uma conta bancária com valores que me fizeram engasgar ao ver os números. Tudo deveria ser administrado por Regina, como minha tutora legal até que eu completasse 21 anos, quando então passaria integralmente para meu nome. Eu tinha 34 anos agora, e nunca soube de nada disso. Mais embaixo na caixa, encontrei extratos bancários mostrando retiradas regulares desse fundo, para pagar a hipoteca da casa onde estávamos, para comprar o carro de luxo que minha mãe dirigia, para financiar as múltiplas tentativas fracassadas de negócios de Marcelo. Meu dinheiro, o dinheiro que deveria ter garantido minha educação, meu futuro, o bem-estar dos meus filhos. Tudo roubado pela mulher que fingiu ser minha mãe durante toda a minha vida, que me criou como uma cidadã de segunda classe em sua própria casa, enquanto vivia luxuosamente com recursos que legalmente me pertenciam. Continuei cavando mais fundo na caixa, e cada novo documento apenas confirmava o esquema elaborado. Regina havia falsificado minha certidão de nascimento logo após a morte dos meus pais, alterando o nome da mãe. Havia cartas de advogados da época informando sobre o fundo fiduciário e a tutela. E o mais doloroso, várias cartas e cartões de aniversário que Beatriz havia enviado para mim durante os anos em que estiveram separadas. Cartões que nunca recebi, mas que foram cuidadosamente guardados naquela caixa, talvez como seguro contra possíveis investigações futuras. Um em particular me fez desmoronar completamente. Era um cartão do meu 5º aniversário, datado de apenas 3 dias antes do acidente fatal. Dentro, escrito com uma caligrafia delicada: Minha pequena Cris, papai e eu estamos contando os dias para te buscar. O advogado disse que conseguimos as provas que precisávamos, e logo estaremos juntos novamente, para sempre. Já preparamos seu quarto na nossa nova casa. Pintamos de amarelo, sua cor favorita. Há uma prateleira cheia dos livros que você adora e um balanço no quintal esperando por você. Mais alguns dias, meu amor, e seremos uma família novamente. Sentimos tanto a sua falta. Cada minuto longe de você é uma eternidade para nós. Com todo o amor do mundo, mamãe e papai. Não sei quanto tempo fiquei ali, sentada no chão empoeirado, documentos espalhados ao meu redor, tentando processar a magnitude daquela traição. Quando ouvi os passos de Regina, não, minha tia, aproximando-se do quartinho, rapidamente guardei tudo de volta na caixa e a escondi sob os cobertores. O que você está fazendo aí remexendo nas minhas coisas? Ela perguntou agressivamente ao abrir a porta. Só organizando um pouco para termos mais espaço, respondi, tentando manter a voz firme enquanto um turbilhão de emoções me consumia por dentro. Ela olhou ao redor com desconfiança. Não toque no que não te pertence. Este continua sendo o meu quartinho. Você está aqui apenas por caridade. Caridade. A palavra ecoou em minha mente como uma bofetada. Ela tinha roubado milhões de mim. Tinha me negado conhecer minha verdadeira identidade. Tinha me tratado como um fardo enquanto vivia da fortuna que meus pais deixaram para mim. E ainda ousava falar em caridade. Claro, não vou mexer em nada, respondi mecanicamente, enquanto um plano já começava a se formar em minha mente. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, acessei a internet pelo meu celular e comecei a pesquisar advogados especializados em direito civil e criminal. Enviava e-mails, anotava números de telefone. A determinação crescia a cada minuto. Na manhã seguinte, em vez de sair para procurar emprego, fui diretamente a um escritório de advocacia recomendado por um antigo colega de trabalho. O advogado, Dr. Paulo Mendes, ouviu minha história com uma atenção que alternava entre choque e indignação profissional.
Se o que você está me contando for comprovado pelos documentos que encontrou, estamos diante de vários crimes graves: falsidade ideológica, apropriação indébita, fraude, ocultação de documentos. Ele explicou, enquanto fazia anotações furiosamente. Vamos precisar agir rapidamente para preservar o que sobrou dos seus bens. E quanto às crianças? Preciso tirá-las daquela casa o mais rápido possível. Entendo sua preocupação, mas se sair agora, pode complicar o processo legal. Regina pode ser alertada e tentar esconder mais evidências. O ideal seria manter as aparências enquanto coletamos todas as provas necessárias. A ideia de continuar vivendo naquela casa, sabendo o que sabia agora, era quase insuportável. Mas por Miguel e Sofia, eu faria qualquer coisa, inclusive fingir normalidade diante da mulher que havia destruído minha vida. Nos dias que se seguiram, vivi uma vida dupla. Durante o dia, continuava a procurar emprego e a fingir normalidade diante da mulher que eu sempre conheci como mãe. À noite, depois que meus filhos dormiam, revisava documentos com o Dr. Paulo, que conseguiu uma ordem judicial para acessar registros bancários, testamentos e inventários arquivados há quase 3 décadas. A cada nova descoberta, o quadro ficava mais sombrio. Regina não apenas havia se apropriado da minha herança, como também havia forjado documentos para se apresentar como minha mãe biológica, efetivamente apagando a existência de Beatriz da minha vida. O dinheiro que deveria ter sido investido para meu futuro foi sistematicamente desviado para contas pessoais e para sustentar um estilo de vida que ela e Marcelo nunca poderiam ter bancado por conta própria. Precisamos fazer isso com cuidado, aconselhou o Dr. Paulo. Se ela descobrir o que sabemos antes de obtermos todas as ordens judiciais, pode tentar esconder ainda mais dinheiro ou destruir evidências. A tensão dentro de mim crescia a cada dia. Dormir no chão daquele quartinho imundo, agora sabendo que a casa inteira legalmente me pertencia, era uma tortura psicológica quase insuportável. Ver meus filhos serem tratados como intrusos indesejados pela mulher que havia roubado seu futuro me causava uma dor física. Uma noite, enquanto estava no quartinho organizando os documentos que havia encontrado, ouvi Regina e Marcelo conversando na cozinha, aparentemente sem perceber que a janela do quartinho estava entreaberta, permitindo que cada palavra chegasse até mim com clareza cristalina. Acho que ela está escondendo alguma coisa, disse Regina, a voz baixa, mas audível. Tem saído muito, feito ligações escondida. Relaxa, mãe, respondeu Marcelo, com aquele tom de desdém habitual. O que ela poderia descobrir? Você escondeu tudo muito bem. Ainda assim, não gosto da maneira como ela anda olhando para mim, como se soubesse de algo. Mesmo se descobrisse, quem acreditaria nela? Uma viúva desempregada contra você, a respeitável senhora Regina, pilar da comunidade? Ele riu. Além disso, já se passaram quase 30 anos. A maioria dos crimes já prescreveu. Não todos, respondeu Regina, a preocupação evidente em sua voz. Alguns tipos de fraude financeira e apropriação de herança não prescrevem tão facilmente. E ela tem os filhos agora. Se descobrisse sobre o dinheiro, então sugiro que comece a pensar em uma maneira de nos livrarmos dela antes que isso aconteça. Marcelo respondeu. A casualidade com que falava sobre se livrar de mim, me enviando calafrios pela espinha. Talvez seja a hora de cortar a caridade e colocar os 3 na rua. Ela não tem para onde ir, vai acabar em um abrigo, e ninguém dá ouvidos a pessoas desesperadas. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som de copos sendo colocados na pia. Então, finalmente, a voz de Regina. Vou pensar em algo. Ela não é problema meu, nunca foi. Só aceitei ficar com ela porque o dinheiro valia a pena. Aquelas palavras foram como uma punhalada final. Nem mesmo por um momento ela havia me considerado filha. Eu sempre fui apenas um meio para acessar o dinheiro dos meus verdadeiros pais. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Paulo assim que pude me afastar da casa. Precisamos acelerar tudo, disse, a urgência evidente em minha voz. Ouvi uma conversa ontem à noite. Eles estão planejando nos expulsar, talvez pior. Finalmente, após 3 semanas de preparação legal, chegou o dia que o Dr. Paulo chamou de D-Day.
Com mandados judiciais, oficiais de justiça e até mesmo uma viatura policial, chegamos à casa numa manhã de terça-feira. Regina atendeu a porta ainda de hobby, seu rosto transformando-se em uma máscara de choque ao ver a comitiva oficial. "O que significa isso?" ela perguntou, a voz trêmula, enquanto os oficiais entregavam os documentos. "Senhora Regina Almeida", começou o oficial. "Estamos aqui para cumprir um mandado de busca e apreensão relacionado a uma investigação de fraude, falsidade ideológica e apropriação indébita. A senhora está sendo notificada também sobre o congelamento de suas contas bancárias e a proibição de venda ou transferência de quaisquer bens." Seu rosto empalideceu completamente. Seus olhos encontraram os meus, e pela primeira vez na vida, vi medo neles. Não o medo manipulativo que ela tantas vezes usou para controlar situações, mas um terror genuíno de quem vê seu mundo desmoronar. "Cristina, o que você fez?" ela sussurrou. "Encontrei a verdade no quartinho da bagunça", respondi simplesmente. "Encontrei quem eu realmente sou, quem foram meus verdadeiros pais, e o que você roubou de mim durante todos estes anos." O que se seguiu foi uma das manhãs mais surreais da minha vida. Enquanto policiais e peritos vasculhavam a casa em busca de mais evidências, meus filhos assistiam confusos. Marcelo gritava acusações de ingratidão, e Regina alternava entre negações veementes e tentativas patéticas de justificação. "Eu te criei, dei comida, educação, um teto. Sua mãe deixou você comigo e nunca mais voltou." Ela gritou em determinado momento. "Minha mãe morreu, Regina. Ela e meu pai morreram tentando voltar para me buscar. E você sabia disso. Sabia e escolheu me enganar por toda a vida, enquanto roubava cada centavo que eles deixaram para garantir meu futuro." A investigação formal foi rápida, graças ao trabalho prévio do Dr. Paulo e às evidências substanciais que encontramos. Descobriu-se que Regina havia desviado mais de 80% da herança deixada pelos meus pais. Uma fortuna que, se tivesse sido propriamente investida, teria rendido milhões ao longo dos anos. Ainda mais chocante foi a descoberta de um cofre secreto no quarto dela, contendo o que parecia ser o diário do meu pai verdadeiro. Nele, Carlos detalhava suas suspeitas sobre a sabotagem que eventualmente levou ao acidente fatal. Entre os nomes mencionados como possíveis conspiradores, estava um que me fez gelar: Eduardo Mendes, o homem que Regina brevemente apresentou como meu tio durante minha infância, mas que depois, supostamente, se mudou para o exterior. As investigações continuariam nessa linha, mas o Dr. Paulo me advertiu que, após tanto tempo, seria difícil provar um homicídio. O processo legal se arrastou por meses, mas os resultados foram inequívocos. Com as provas contundentes encontradas na casa e os registros bancários detalhados, Regina foi condenada por múltiplos crimes. A sentença: 6 anos de prisão, dos quais ela cumpriria pelo menos 2 em regime fechado, antes de qualquer possibilidade de progressão. Marcelo não foi diretamente implicado nos crimes originais, mas durante as investigações, descobriu-se que ele havia ajudado a esconder documentos e destruir evidências nos últimos anos, consciente da fraude. Ele também recebeu uma sentença: 2 anos, com possibilidade de regime semiaberto após 6 meses. O dia em que Regina foi levada para a penitenciária feminina estadual ficou gravado na minha memória como um momento de emoções conflitantes. Não havia alegria, apenas uma sensação estranha de justiça incompleta. Afinal, nenhuma punição poderia devolver os anos perdidos, o conhecimento dos meus verdadeiros pais, a infância e juventude que poderia ter tido. No dia da transferência, decidi visitá-la na delegacia onde estava detida temporariamente. Não por compaixão, mas por necessidade de encerramento. Precisava olhar nos olhos da mulher que tinha me roubado tanto mais que dinheiro. Tinha roubado minha identidade, minhas origens, minha história. A cela era pequena e austera. Regina, sem maquiagem e usando o uniforme padrão, parecia ter envelhecido décadas em poucos meses. Seus olhos, antes sempre alertas e calculistas, agora estavam opacos, derrotados. "Veio gozar da sua vingança?" ela perguntou amargamente quando me viu. "Vim tentar entender", respondi,
sentando-me no banco de metal diante dela. Por quê? Por que não me contou a verdade quando cresci? Por que me tratou como um fardo quando eu era, na verdade, quem sustentava sua vida de luxo? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava desprovida da habitual arrogância. No começo, era temporário. Só até Beatriz tentar novamente continuar. No começo, era temporário. Só até Beatriz voltar. Quando recebi a notícia do acidente, ela hesitou, seu olhar perdido em algum ponto distante do passado. Algo quebrou dentro de mim. Eu sempre invejei minha irmã, sabe? Ela tinha tudo. Beleza, inteligência, um marido que a adorava, uma filha perfeita, dinheiro. E, de repente, eu tinha acesso a pelo menos parte disso. O dinheiro, ela deu de ombros. Comecei usando apenas o necessário para te criar. Depois, um pouquinho para melhorar nossa situação. Então, mais um pouco para dar a Marcelo as oportunidades que ele merecia? E depois se tornou seu modo de vida, completei. Nunca planejei que fosse assim. Um dia eu te contaria tudo, te entregaria o que sobrou. Mas os anos passaram, e ficou cada vez mais difícil imaginar como explicaria. Então você casou com aquele motorista de ônibus, contra todos os meus conselhos. E eu pensei que você não merecia o dinheiro, que iria desperdiçar tudo com ele. A realidade da sua distorção moral me atingiu como uma onda gelada. Para Regina, não era apenas sobre o dinheiro, era sobre controle, sobre poder, sobre decidir quem merecia o quê, como se ela fosse a juíza suprema das nossas vidas. Espero que tenha valido a pena, disse, levantando-me para sair. Espero que cada momento de luxo comprado com o dinheiro que deveria ter sido meu traga conforto nas noites que vai passar aqui. Ela ergueu o rosto, e por um instante fugaz, vi algo que parecia remorso genuíno. O que vai acontecer com Marcelo? A preocupação era sempre com ele, nunca comigo ou meus filhos. Algumas coisas nunca mudariam. Ele terá exatamente o que eu tive, a oportunidade de construir sua própria vida por mérito próprio, sem o dinheiro roubado dos meus pais. Quando me virei para sair, ela chamou meu nome. Não Cristina, mas Beatriz. O nome da minha verdadeira mãe. Você se parece tanto com ela, disse Regina, a voz quase inaudível. Mesma força, mesma determinação. Ela teria orgulho de ver a mulher que você se tornou, mesmo sem todo o dinheiro que deixou para você. É tarde demais para tentar me manipular com memórias da minha mãe que você me roubou. Respondi, sem me virar. Você nunca me deixou conhecê-la. Nunca me mostrou uma foto dela. Nunca me contou como era sua voz, seu perfume, seu toque. Você apagou meus pais da minha vida como se nunca tivessem existido. Porque doía olhar para você e ver Beatriz. Ela murmurou. Vocês têm o mesmo olhar, sabia? O mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estão determinadas a fazer algo. Eu odiava isso. Odiava olhar para você e lembrar que era filha dela, não minha. Um choro abafado escapou dela, o primeiro que já tinha ouvido em toda a minha vida. A casa era para ser minha, entende? Papai sempre prometeu que a casa seria dividida entre nós duas quando ele morresse. Mas então Beatriz casou com Carlos, um empresário bem-sucedido, e de repente ela não precisava mais da casa. Então ela generosamente cedeu sua parte para mim, como se estivesse fazendo um favor, como se eu devesse ficar eternamente grata. Finalmente me virei para encará-la. E isso justifica tudo o que você fez? Roubar milhões de mim por causa de um ressentimento contra minha mãe? Não estava roubando de você. Ela disse com uma lógica distorcida que claramente tinha usado para se justificar por décadas. Estava pegando de volta o que era meu por direito, o que Beatriz me devia. E quanto a mim, o que você me devia como sua sobrinha, como uma criança sob seus cuidados? Ela não tinha resposta para isso. Seu rosto se contorceu em uma expressão que misturava vergonha e raiva. Raiva de ser confrontada, de ter suas justificativas desmoronando sob o peso da realidade. Você sabe o que é mais triste, Regina?
Não é o dinheiro. É que você poderia ter sido minha mãe de verdade. Poderia ter me amado como sua filha, ter me contado sobre meus pais verdadeiros, ter honrado a memória deles. Poderíamos ter sido uma família real. Fiz uma pausa, sentindo o peso daquela verdade. Mas você escolheu a amargura e a inveja, e agora está sozinha. A porta da cela se fechou atrás de mim com um estrondo metálico que parecia encerrar não apenas aquela visita, mas um capítulo inteiro da minha vida. Meses depois, recebi uma ligação do presídio. Regina havia tido um colapso nervoso e pedira para me ver. Hesitei, o ferimento ainda muito recente, mas algo na voz da assistente social me fez reconsiderar. Ela não está bem, senhorita Almeida, e continua pedindo por você. Ao chegar ao presídio, fui direcionada não para a área de visitação normal, mas para a ala médica. Regina estava deitada em uma cama de hospital, seus cabelos, agora completamente grisalhos, espalhados pelo travesseiro. Parecia ter envelhecido 20 anos em apenas 6 meses. Achei que não viria, ela disse, a voz tão fraca que tive que me inclinar para ouvir. Também não esperava vir, respondi honestamente. Os médicos dizem que meu coração está falhando. Ela explicou sem emoção. Parece que anos de estresse e culpa talvez cobram seu preço eventualmente. Não soube o que responder. Parte de mim queria consolá-la. Um reflexo automático de anos tentando ganhar sua aprovação. Outra parte pensava que este era apenas mais um de seus jogos manipulativos. Trouxe algo para você, ela disse, apontando para uma pequena caixa na mesa ao lado da cama. Não roubei isso, juro. Escondi. Para me proteger, sim. Mas também porque não conseguia olhar para elas sem me lembrar do que tinha feito. Abri a caixa com cautela. Dentro, havia dezenas de fotografias. Beatriz e Carlos, meus verdadeiros pais, sorrindo em diferentes momentos da vida. Beatriz grávida, acariciando a barriga com adoração. Carlos segurando um bebê recém-nascido, eu, com olhos marejados de emoção. Fotos de aniversários, passeios no parque, momentos cotidianos capturados para a eternidade. Por que está me dando isso agora? Perguntei, lutando contra as lágrimas. Porque é seu, sempre foi. Ela respirou fundo, com dificuldade. E porque preciso te dizer uma última coisa antes de... Fez um gesto vago para o monitor cardíaco ao lado. Beatriz amava você mais que tudo no mundo, Cristina. Nos dias em que você estava com ela, ela nunca deixava você fora de sua vista. Carlos era igual. Os dois viviam para você. Ela pausou, respirando com dificuldade. Não mereço seu perdão. Não estou pedindo por isso. Só queria que soubesse que seus pais, seus verdadeiros pais, foram as pessoas mais amorosas que já conheci. E você merecia tê-los conhecido. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto enrugado de Regina. Sinto muito, Cristina. Sinto muito por tudo. Não soube como reagir a este pedido tardio de absolvição. Parte de mim queria gritar que era tarde demais, que nada poderia compensar o que ela havia feito. Outra parte via apenas uma mulher idosa e doente, confrontando seus erros no fim da vida. Obrigada pelas fotografias. Foi tudo o que consegui dizer. 3 dias depois, recebi a notícia de que Regina havia falecido durante a noite. Apesar de tudo, senti um estranho vazio ao saber da sua morte. Não exatamente tristeza, mas a sensação de um ciclo que se fechava de forma incompleta. Marcelo, ainda cumprindo sua sentença, recebeu permissão para comparecer ao funeral, escoltado por guardas. Ele me evitou durante toda a cerimônia, seu rosto uma máscara de ressentimento. Quando tentei me aproximar para oferecer condolências, um gesto automático de civilidade, não de reconciliação, ele se afastou como se eu carregasse alguma doença contagiosa. Você a matou, ele sussurrou com ódio. Ela nunca ficou doente um dia na vida até você aparecer com seus advogados e acusações. Não respondi. Não havia nada a dizer. Em sua mente distorcida,
Eu era a vilã que havia destruído sua vida perfeita de privilégios às custas da minha herança roubada. Com a venda da casa e a recuperação de parte dos investimentos que Regina não conseguiu dissipar completamente, pude finalmente dar a meus filhos a estabilidade que mereciam. Comprei uma casa confortável, mas não extravagante. Criei um fundo para a educação deles. Investi o restante com sabedoria, seguindo os conselhos de profissionais competentes. Também contratei um detetive particular para investigar mais a fundo a morte dos meus pais. Embora o caso fosse antigo demais para novas acusações criminais, precisava conhecer toda a verdade. Por mim, por meus filhos e pela memória de Beatriz e Carlos. O relatório final do detetive foi inconclusivo quanto à sabotagem direta do helicóptero, mas revelou uma teia complexa de irregularidades financeiras envolvendo os ex-sócios dos meus pais, incluindo Eduardo Mendes, o suposto tio mencionado no diário do meu pai. Aparentemente, Carlos havia descoberto um esquema de desvio de fundos e lavagem de dinheiro poucos meses antes do acidente, e estava reunindo provas para apresentar às autoridades. A mais surpreendente descoberta, porém, foi a ligação entre Eduardo Mendes e Regina. Evidências antigas sugeriam que eles mantinham um relacionamento secreto na época. Talvez o motivo pelo qual ela o apresentava como meu tio durante visitas ocasionais. Isso levantava questões inquietantes sobre o possível envolvimento de Regina no acidente, mesmo que indireto. Teria ela sabido dos planos contra meus pais? Teria ela, de alguma forma, facilitado o acesso a informações sobre suas viagens e rotinas? Nunca saberia com certeza. Essa era apenas mais uma peça do quebra-cabeça, que formava minha história, mais uma sombra no passado que teria que aceitar como parcialmente revelada. Soube por conhecidos que Marcelo, após cumprir sua sentença e ser liberado, vivia agora em uma kitnet alugada em um bairro modesto. Ele finalmente havia conseguido um emprego como atendente em uma loja de eletrônicos. A vida de luxo financiada pelo dinheiro roubado de mim havia acabado definitivamente. Em uma tarde de outono, quase 2 anos após a descoberta da caixa no quartinho, recebi uma ligação inesperada. Era Marcelo. "Preciso falar com você", ele disse, a voz desprovida da arrogância habitual, soando quase derrotada. Pessoalmente. Hesitei, o instinto de proteção imediatamente ativado. "Não tenho certeza se isso é uma boa ideia, Marcelo." "Por favor", ele insistiu. "Tem algo que você precisa saber, sobre seus pais." Concordei em encontrá-lo em um café público, levando comigo um amigo como precaução. Quando chegamos, Marcelo já estava lá, irreconhecível à primeira vista. O homem corpulento que sempre se vestia com roupas de marca, agora estava magro, usando jeans desgastados e uma camisa simples. Seus olhos, antes arrogantes, agora pareciam cansados e apreensivos. "Obrigado por vir", ele disse, claramente desconfortável. "Sei que não mereço seu tempo." "O que você queria me dizer sobre meus pais?" Perguntei diretamente, sem rodeios. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. "Sempre soube a verdade, Cristina. Desde os 12 anos, quando acidentalmente ouvi uma conversa entre mamãe e Eduardo. Eles estavam falando sobre o acidente bem-sucedido e como agora o dinheiro estava seguro com ela. Senti meu sangue gelar. Você está dizendo que Regina estava envolvida diretamente na morte dos meus pais? Não sei até que ponto ela sabia o que aconteceria. Acho que Eduardo nunca contou os detalhes completos, mas ela sabia que algo estava sendo planejado e não fez nada para impedir. Por que está me contando isso agora? Seus olhos finalmente encontraram os meus, cheios de uma emoção que nunca vi nele antes. Vergonha. Porque estou cansado de viver com isso. Quando mamãe morreu, pensei que o segredo morreria com ela. Mas continua me perseguindo. E você merece saber a verdade, por pior que seja. Ele empurrou um envelope gasto sobre a mesa. Encontrei isto entre as coisas dela, depois que morreu. É uma carta de Eduardo, datada de 1 semana antes do acidente. Ele menciona resolver o problema permanentemente e como Regina seria bem recompensada por sua cooperação.
também fala sobre como você ficaria sob os cuidados dela para sempre. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Por que ela guardaria algo tão incriminador? Seguro, ele respondeu simplesmente. Contra Eduardo. Ela sempre me disse para entregar isso à polícia se algo acontecesse com ela. Acho que temia que ele a eliminasse também, depois que não fosse mais útil. Essa revelação final sobre Regina, que ela havia ao menos suspeitado, ou possivelmente colaborado com o assassinato da própria irmã, foi como o fechamento de um círculo sombrio. A mulher que me criou, que fingiu ser minha mãe, que roubou minha herança, também tinha sangue nas mãos, o sangue dos meus verdadeiros pais. O que você vai fazer com isso? Marcelo perguntou, indicando a carta. Entregar à polícia, mesmo sabendo que provavelmente é tarde demais para qualquer acusação criminal. Mas pelo menos a verdade estará documentada. Fiz uma pausa, estudando o homem à minha frente. E você? O que vai fazer agora? Ele deu de ombros. Continuar vivendo, trabalhando, aprendendo a ser uma pessoa normal, que ganha seu próprio dinheiro. É mais difícil do que imaginava. Um sorriso amargo cruzou seu rosto. Às vezes penso que mamãe me fez um desserviço maior do que a você. Você aprendeu a lutar, a sobreviver. Eu só aprendi a esperar que tudo fosse dado a mim. Não senti pena dele, mas também não senti o ódio que esperava. Apenas uma estranha compreensão de que todos nós, à nossa maneira, fomos vítimas da ambição e amargura de Regina. Às vezes, quando estou organizando o escritório na minha nova casa, paro diante das fotografias que finalmente recuperei dos meus verdadeiros pais. Beatriz com seu sorriso radiante, tão parecido com o meu. Carlos com seus olhos gentis, que vejo refletidos em Miguel. Penso em como teria sido crescer com eles, conhecer seu amor, seu exemplo, sua história. Mas então olho para meus filhos brincando no jardim, para a vida que construímos juntos, para a força que descobri em mim mesma através dessa jornada dolorosa, e entendo que algumas perdas, por mais trágicas que sejam, não definem nosso valor ou nossa capacidade de criar algo belo a partir dos escombros. No aniversário de 3 anos da descoberta no quartinho da bagunça, recebi uma notícia inesperada. Eduardo Mendes, o homem que provavelmente ordenou o assassinato dos meus pais, havia sido encontrado morto em sua casa no exterior. Aparentemente, um assalto que deu errado. Mas quando li os detalhes, algo me chamou a atenção. O método era estranhamente similar a um caso não resolvido que Marcelo havia mencionado durante nossa última conversa. Um caso envolvendo um antigo associado de Eduardo, que havia desaparecido misteriosamente, após ameaçar expor seus negócios ilegais. Nunca perguntei a Marcelo diretamente se ele havia tomado a justiça em suas próprias mãos. Algumas perguntas são melhores deixadas sem respostas. O quartinho da bagunça, ironicamente, foi o lugar onde encontrei não apenas a verdade sobre meu passado, mas também a chave para nosso futuro. Um futuro construído sobre honestidade, justiça e o tipo de amor que nunca conheci na casa da mulher que chamei de mãe por toda a vida, mas que, espero, meus filhos sempre conhecerão na nossa. Hoje, quando Miguel pergunta sobre seus avós, mostro a ele as fotografias de Beatriz e Carlos. Conto histórias baseadas nos poucos fragmentos que consegui reconstruir. Celebro os aniversários deles com pequenos rituais que criamos juntos. Sofia, agora com 8 anos, herdou o talento artístico do meu verdadeiro pai, desenhando retratos incrivelmente precisos para sua idade. Mamãe, Miguel me perguntou uma noite, enquanto olhávamos as estrelas no jardim da nossa nova casa. Você acha que eles podem nos ver? Vovó Beatriz e vovô Carlos? A pergunta me pegou desprevenida, mas a resposta veio naturalmente. Gosto de pensar que sim, querido. E acho que estão muito orgulhosos de você e da Sofia. E de você também, mamãe, ele acrescentou com convicção. Por ter nos salvado daquele lugar terrível e por sempre nos amar, mesmo quando estava muito triste. Abracei meu filho, sentindo uma onda de gratidão por sua sabedoria simples. Apesar de tudo o que aconteceu, apesar das mentiras e traições,
apesar da herança roubada e dos anos perdidos, ainda tinha o que realmente importava: o amor dos meus filhos e a capacidade de amá-los de volta, plena e incondicionalmente. A verdadeira herança, percebi naquele momento, não era o dinheiro ou as propriedades que meus pais deixaram, mas a capacidade de amar assim, sem condições, sem favoritos, sem jogos de poder ou manipulação. Essa era a riqueza que Regina nunca conseguiu roubar de mim, porque nunca entendeu seu valor. E isso, mais que qualquer conta bancária ou título de propriedade recuperado, é o legado que pretendo passar adiante. Deixe seu like, compartilhe e comente sua cidade para mais histórias reais como esta. Se você já viveu traição familiar ou descobertas que mudaram sua vida, lembre-se: às vezes, nossos maiores recomeços nascem dos nossos momentos mais difíceis. Mande sugestões de histórias ou pessoas que tenham casos impactantes nos comentários. Sua experiência pode ser a próxima história a inspirar milhares de pessoas.